Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta A Música da Minha Vida. Só queria saber de você. Olha, não era a primeira vez que a Carla me convidava para sair. Só que aquele dia ela acrescentou: olha, eu tenho certeza que você vai adorar conhecer o Dirceu. Vai ficar em casa fazendo o quê? Em pleno sábado? Assistindo novela? Ah, tenha dó. Ela queria porque queria que eu conhecesse um amigo do namorado dela. Falou no nome do Dirceu, acho que umas 20 vezes. Mais do que isso, chegou a dizer que tinha certeza de que a gente ia se acertar. Só que, sinceramente, eu não estava muito no clima. Tinha terminado um namoro de quase um ano, não fazia muito tempo, e ainda estava naquela fase de adaptação. Eu já tinha visto a foto desse tal Dirceu. Era um cara até bonito, interessante. Só que, sei lá, eu achava que era muito cedo ainda para me envolver com outra pessoa. Segundo a Carla, o Dirceu também recém tinha saído de um relacionamento. Então, na cabeça dela, a gente podia se ajudar. A gente podia auxiliar um ao outro a esquecer ele, a namorada, e eu, meu ex-namorado. Olha, podia até ser. Eu sei que de vez em quando essas coisas acontecem. Mas eu realmente não sabia se era uma boa ideia. Não estava me sentindo no clima. Achava que não era tempo ainda. De qualquer maneira, ela insistiu tanto, mas de tal forma que no fim acabou me convencendo. Quando a minha amiga e o namorado dela passaram de carro em casa para me pegar, para minha surpresa, ele também, o Dirceu, estava de carona. Fomos devidamente apresentados, mas apesar de estarmos ali ao lado, no banco de trás, não trocamos uma palavra sequer. Foi só quando chegamos ao barzinho e nos ajeitamos numa mesa que ele puxou conversa comigo. Começou fazendo perguntas, ele ia perguntando e eu ia respondendo, procurando ser o mais simpática possível. Aliás, até gostei do jeito dele. Conversa boa, rapaz educado. Não era daquele tipo de homem que só fala coisa que não tem nada a ver, sabe? Além de bonito, era também uma pessoa bastante agradável. Até que, a certa altura, ele comentou: então, a Carla me falou que você saiu de um relacionamento não faz muito tempo? Pois é, não deu certo, né? Fazer o quê? Bola pra frente. Você sabe que eu também penso assim? Aliás, eu não sei se a Carla te contou, mas eu também terminei um namoro há algum tempo atrás. Eu e a Valquíria, nós já estávamos juntos há mais de 3 anos. Aliás, você que é mulher, me diga uma coisa, porque é uma curiosidade que eu tenho. Por que algumas mulheres são assim? Terminam, não dão satisfação, não dão explicação, mas ficam sempre por perto, rondando, querendo controlar os passos da gente. Eu até ri porque, sei lá, a gente nem tinha intimidade para ter esse tipo de conversa, mas enfim. Bom, eu sinceramente não sei, mas acredito que não sejam todas as mulheres assim, não. Eu, por exemplo, não sou. Quando eu termino para valer. Não fico correndo atrás. Pois então, mas essa minha ex-namorada é completamente o oposto. Se fosse eu que tivesse terminado, tudo bem. Só que foi ela. Ela que não quis. Dá para entender? A partir de um certo momento, até pela insistência dele, eu comecei a me incomodar com aquela conversa. Porque ele começou a falar da ex-namorada, a tal de Valquíria, e simplesmente não parou mais. Dava para sentir, só pelo seu jeito de falar, que ele ainda morria de amores por ela.
Sim, porque, vamos convir, ninguém fala tanto de uma pessoa se não existir um sentimento. De vez em quando, eu até dava umas olhadinhas assim para minha amiga, como quem diz, tá vendo só onde que você me meteu? O cara não para de falar da ex. No começo, eu até achei a conversa dele bem agradável. Só que depois, vendo que ele não parava de falar daquela Valquíria, olha, me deu vontade até de ir embora. Juro por Deus que deu. Eu quase pedi para ele trocar de assunto. Como se eu estivesse interessada. No meio da conversa, para minha sorte, o celular dele tocou. E pelo modo como ele falou, devia ser algum amigo. E aí, beleza? Tudo bem. Não, tô aqui com o pessoal no barzinho. É? Não, hoje eu não falei com a Valquíria, não. Por quê? Ah, é? Quando foi? E ela estava sozinha? Não me diga. E você conversou com ela? Olha, por incrível que pareça, ele começou a falar com esse amigo, suponho que tenha sido um amigo, e o assunto não foi outro senão a tal da Valquíria, sua ex-namorada. Mas começou a conversar com o cara, ali no telefone, diante de nós, como se estivesse sozinho. Ele ficou no maior papo com aquela pessoa por quase 10 minutos e a conversa girou os 10 minutos exclusivamente em torno da tal da Valquíria. Olha, eu cheguei até a contar mentalmente quantas vezes ele pronunciou o nome dela. 15 vezes, acredite quem quiser. Ele falava o nome dela com aquele bendito aparelho grudado na orelha e ainda por cima, de vez em quando dava uma olhadinha para mim. Em vez de pedir licença, sei lá, e atender lá fora ou no banheiro, não. Continuou ali na mesa, falando alto, como se estivesse sozinho. E pior, falando o tempo todo, adivinha de quem? Eu olhava para minha amiga com uma cara que já dizia tudo. Ela só franzia a testa como quem pergunta, o que você quer que eu faça? Dessa vez, ali naquele telefone, ele falou cobras e lagartos da tal Valquíria, conversando com, suponho, amigo. Tipo que ele não tinha valorizado, que ela brincou com os sentimentos dele, não sei mais o quê, sabe? Posou de vítima. Olha, ficou um clima muito chato, desagradável mesmo. Confesso que não me senti nem um pouco à vontade testemunhando aquela conversa, mas preferi relevar, até porque, apesar de tudo, não dava para negar que era um rapaz extremamente agradável, não fosse por aquela conversa chata. De qualquer modo, no fim da noite, não acabou rolando nada entre nós. O plano da minha amiga de nos juntar e até de começar até uma espécie de namoro naquela noite mesmo foi por água abaixo. Só que nas semanas seguintes, ela já voltou à carga. E aí, Janaína, vamos sair de novo? Hoje a gente vai numa pizzaria. A gente quem? Ora, quem? Nós 4, né? Eu, você... Quando ela falou no nome do cara de novo, eu subi nas tamancas. Ah, não acredito que... Você acha que eu vou de novo sair com vocês para aquele cara ficar falando o tempo todo da ex-namorada? Mas nem morta. Ah, largue mão de ser boba, Janaína. Você tá muito chata. Dá um desconto pro cara. Você não achou ele legal? É bonito, não é? Tá, bonito é, mas... Tem graça agora? O cara só fala da ex-namorada. Você não viu aquele dia? Ficou 10 minutos conversando com sei lá com quem e falando só de Valquíria, Valquíria, Valquíria. Tenha dó. Ah, dá mais uma chance para ele. Aliás, se você quer saber, foi ele que pediu para te convidar. No fim,
apesar de tudo, acabei topando. Dessa vez, aliás, quem passou em casa para me pegar de carro foi ele. De modo que encontramos a Carla e o namorado dela direto lá na pizzaria. Fomos ouvindo uma musiquinha tão gostosa no rádio do carro. Senti até que, sei lá, pintou um clima. Graças a Deus, dessa vez, ele não tocou no nome daquela criatura. Aliás, eu tinha prometido a mim mesma que se ele repetisse a palhaçada daquela outra noite, seria a última vez. No fim da noite, ele ainda se ofereceu para me deixar em casa e eu, claro, aceitei. Quando chegamos diante do portão, ele me pediu para ficar mais um pouco. Depois deixou aquela musiquinha bem gostosa assim de fundo e ficamos ali conversando, até que a certa altura foi inevitável e rolou até um beijo. Para dizer a verdade, um só não. Rolou o primeiro, depois mais um, mais outro. Antes de ir embora, ele ainda pediu o número do meu celular e perguntou se podia me ligar. Claro que respondi que podia, né? Olha, confesso que adorei aquela noite. Foi bem diferente daquela primeira. Cheguei a sonhar com ele, porque adormeci com ele no pensamento. Para se ver como são as coisas, né? Nem sempre a primeira impressão é a que fica. E de fato, ele me ligou. A gente marcou de sair e mais uma vez tivemos uma noite bem agradável. Dessa vez, inclusive, acabamos passando a noite toda juntos no motel. Foi desse modo que passamos a nos ver direto. Quer dizer, final de semana. Ele era uma companhia tão agradável, embora volta e meia tocasse no nome da tal da Valquíria. Eu me sentia péssima quando isso acontecia. Principalmente nessa altura, quando já estava inclusive começando a gostar dele de verdade. Depois, com o tempo, eu comecei a perceber uma coisa estranha, que de estranha passou a ser bem desagradável. Ele só me levava a lugares onde já tinha estado com a tal da Valquíria. Um restaurante, por exemplo, um barzinho, uma pizzaria. Bom, até aí ainda dava para relevar. O problema mesmo é que, às vezes, certos lugares que a gente ia acabavam por despertar recordações naquele que estava ali do meu lado em carne e osso, mas em pensamento muitas vezes eu senti que não estava. E se ele guardasse só para si, eu podia ainda ficar só na desconfiança, tipo, acho que ele está pensando nela. Só que não. Ele sempre fazia um comentário. A Valquíria adorava vir aqui, sabe? Eu pensava comigo mesmo, meu Deus, e eu com isso? Eu não estou perguntando nada dessa Valquíria. Eu não quero mais nem ouvir o nome dessa criatura. O que me interessava? Se a mulher gostava ou não gostava daquele lugar? Por mim, ela podia morrer. Meu Deus do céu, qual é a mulher que se sente bem ouvindo um namorado, o paquera, falando o tempo todo numa ex-namorada, ou no ex-amor, ou seja lá o que tenha sido? Um dia, só para você ter uma ideia, fomos a um motel e no que entramos no quarto, ele ficou olhando assim à volta. Sabe aquela cara de peixe morto, aquele olhar de cachorro na canoa? E depois ainda teve a capacidade de comentar. Nossa, você não vai acreditar. Sabe que a última vez que eu vim a esse motel aqui com a Valquíria, a gente ficou exatamente aqui nessa suíte? Olha, eu escutei aquilo e a minha vontade na hora foi de pedir para ele me levar para casa no mesmo instante.
Meu Deus, onde já se viu? Tudo bem que ele podia falar aquilo sem nenhuma má intenção, mas tenha paciência. Levar a mulher no motel e comentar que é a última vez que tinha estado aqui. Mas o que me importava se ele tinha estado ali? Para mim, inclusive, em vez de melhorar, acabou estragando a noite. O pior é que nessas alturas, eu já estava gostando dele, já estava me sentindo envolvida por ele, mais do que deveria. Se não estava apaixonada ainda, faltava pouco. Até por isso, procurava relevar. Preferia acreditar que ele não fazia por mal. Só que esse dia em especial, com todo jeito, eu fui obrigada a falar, porque, meu Deus, que falta de sensibilidade. Dirceu, posso te pedir uma coisa? Quando a gente estiver junto, não fala mais o nome dessa tua ex-mulher, tá? Essa tua namorada aí. Eu não tenho nada contra ela, nem conheço. Mas é que me incomoda. Tudo bem? Claro, tudo bem se você faz tanta questão. Eu senti que ele ficou meio chateado. Só que, puxa vida, ele também tinha de entender o meu lado, né? Eu, por exemplo, nunca mencionei o nome do meu ex-namorado para ele. A troco de quê? Será que ele se sentiria bem se a gente entrasse num quarto de motel e eu ficasse lembrando que tinha estado ali com... Pelo amor de Deus, sabe? Tem coisa que não precisa nem explicar, a pessoa tem que se tocar. Tudo bem que não estávamos nem namorando. Pelo menos não tinha havido ainda um pedido de namoro oficial. Mas como a gente estava se vendo direto, e principalmente por eu estar gostando dele de verdade, já me sentia como sua namorada. Só que aí, um dia, ele extrapolou todas as medidas. Tínhamos marcado de sair e ele passou em casa para me pegar. Só que, uns 4 quarteirões adiante, o celular dele tocou. Ele não gostava de atender o telefone enquanto estava dirigindo. Por isso parou com o carro ali do lado da calçada e só então foi ver quem estava ligando. Pegou o celular na mão, deu uma olhadinha assim no visor, depois deu uma olhadinha para mim. Olha, eu senti que ele ficou até meio hesitante em atender. Até porque o celular tocou 2, 3, 4 vezes e ele ali meio hesitante. No fim, de qualquer modo, acabou atendendo. E foi nesse momento que a minha cara foi no chão. Porque ele atendeu o telefone e quando falou aquele nome, eu quase tive um treco. Oi, Valquíria, tudo bem? Nossa, que surpresa você me ligar. Acredite quem quiser. Mas eu fui obrigado a escutar aquela conversa entre ele e a sua ex por quase 5 minutos. Eu ali do seu lado, com a cara mais amarrada do mundo, e como estaria de outro jeito, meu Deus? Já quase abrindo a porta daquele carro e voltando para casa a pé. Ele ali conversando com a tal da Valquíria na boa, rindo, contando uma coisa que tinha feito final de semana anterior, como se eu estivesse... Mesmo assim, repito, por já estar gostando dele de verdade, eu me segurei, procurei mais uma vez relevar. Só que no fim, depois que desligou o telefone, ele teve a capacidade de olhar para mim e falar: Janaína, me desculpe, mas eu acho que a gente vai ter que deixar esse nosso passeio para outro dia. Para outro dia? Ué, como assim? Por quê? É que pintou um problema aí, não vai dar para a gente sair. Tá, mas que problema é esse que pintou? Será que eu posso saber? Tem algo a ver com esse teu telefonema aí? Janaína, depois eu te explico melhor, tá? Ele falou aquilo, deu a volta na esquina e me deixou diante do portão de casa. Nem chegou a desligar o motor do carro e já foi falando. Depois eu te ligo e a gente conversa, tá bom?
Agora desce que eu preciso mesmo ir. Eu acho que eu fiquei ali, diante do portão da minha casa, paralisada, olhando o carro dele se afastar. Durante uns 2 ou 3 minutos, ainda sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Meu Deus, como assim desce que eu tenho... Aquilo era modo de falar comigo. Olha, eu fiquei me sentindo um lixo. Nunca um homem tinha me tratado com tanto desprezo. Me senti tão humilhada. Ele não podia ter feito aquilo comigo. E é claro que tudo tinha a ver com aquela ligação. Como sempre, a tal Valquíria, a pedra no meu sapato. Primeiro, ele já me fez sentir humilhada pelo simples fato de ficar conversando com ela. Na minha frente ali, como se eu nem estivesse ali. Os dois rindo, ele conversando na maior intimidade. Puxa vida, isso é coisa que se faça. Depois, como se fosse pouco, ainda cancela o nosso encontro sem maiores explicações. Com certeza, desgraçada, devia tê-lo chamado para fazer algo mais interessante do que ficar comigo. Olha, eu cheguei à conclusão de que ele ainda era apaixonado por ela. Só isso para explicar. Meu Deus, falava dele o tempo todo, sem nem se preocupar se estava me magoando, se não estava. Aí quando ela liga, quando ela estala os dedos, ele vai correndo feito um cachorrinho, mesmo que para isso esteja me magoando. Olha, só Deus sabe como me doeu. E foi por isso que eu resolvi me afastar. Parei de atender as suas ligações, ignorei todas as mensagens que ele me mandou e também fiz de conta que não o conhecia quando ele veio atrás de mim. Será que agi errado? É claro que não. Uma pessoa tem que ter um pouco de amor próprio, pelo menos, de vergonha na cara. Puxa vida, tá pensando o quê? Que eu sou alguma palhaça? Eu tenho o meu orgulho. Embora não pareça, né? Pelo tanto que eu relevei. Se for para estar com uma pessoa, para ser tratada desse modo, percebendo que a pessoa está com o pensamento dela longe, eu prefiro 1000 vezes, então, continuar sozinha. Pelo menos assim que sofro tudo de uma vez. Não fico sofrendo um pouquinho hoje, um pouco amanhã. E é claro que sofri. E como não iria sofrer? Já estava apaixonado. Mas eu não nasci para ser humilhado. Repito, tenho o meu orgulho. Ele realmente não devia estar nem aí para mim. Até porque parou de insistir depois que ignorei o seu chamado, as suas ligações e os seus recados, e depois ainda não o atendi quando ele veio me procurar em casa. E vamos convir. Quando um homem gosta de verdade de uma mulher, ele não desiste assim tão fácil. Por isso foi melhor cada um seguir o seu caminho. Sofri e continuo sofrendo. Mas como eu já disse, é preferível 1000 vezes chorar lágrimas de sangue do que ficar sendo tratada como uma qualquer. Jurei a mim mesma que nunca mais vou deixar ninguém pisar em mim. Jurei que mesmo sofrendo, jamais voltarei a tratar como prioridade quem me trata como a última das opções. O amor é a coisa mais bonita do mundo. Quando a gente ama e é amado. Mas só de um lado, não tem coisa mais triste. Porque quem ama espera retribuição. Quem ama quer ser amada também. E isso com ele eu nunca tive. Qual é a mulher que aguenta estar com um homem que pensa na outra o tempo todo? Que dispensa a gente como ele me dispensou, só porque a outra ligou e o chamou para fazer não sei o quê?
chega uma hora que cansa. A gente que ama quer ser amada também. Por isso, sofri, continuo sofrendo e sei que vou sofrer durante muito tempo ainda, mas amar e ser amada é a coisa mais linda que existe. Agora, amar e ser desprezada, amar e ser humilhada como eu fui, sinceramente, meu Deus, nunca mais. Nunca mais.